Olá, sou a professora Joana da disciplina de inglês e hoje vamos fazer uma revisão sobre o Simple Past, o Past Simple, da aula passada, o passado dos verbos regulares e irregulares. Então, vamos dar uma revisão breve. Né? Bem, como eu disse a vocês na aula passada, nós usamos o Simple Past em inglês para falar sobre uma ação que aconteceu e terminou no passado. Ela não tem mais nada a ver com o presente, né? Não continua no presente. Então, nós usamos o passado em inglês para falar de ações que começaram e terminaram, elas foram concluídas lá no passado. E, geralmente, quando nós usamos esse tempo, ele geralmente vem acompanhado de expressões temporais, expressões de tempo, como a que vocês estão vendo aí: yesterday, the day before, yesterday, last night, last year, last month, last week, ago, in, qualquer ano anterior ao nosso. Tá? Para nós colocarmos um verbo no Simple Past, o primeiro passo é a gente descobrir se o verbo é regular ou irregular. E a gente descobre isso indo na lista dos verbos irregulares que tem no livro didático de vocês, ou em qualquer site de internet vocês encontram os verbos irregulares em inglês. Eles são vastos, são muitos, então por isso que geralmente se coloca listas, né? Então, no livro didático de vocês, essa lista estão, né? Esses verbos estão nas páginas 195, 196, 197, tá? Então, qual a diferença entre verbo regular e verbo irregular? Os verbos regulares são os verbos que têm o passado terminado em ED, tá? Os verbos terminados em ED, a regra é ED. Agora, se o verbo terminar em E, a gente acrescenta D. E se o verbo terminar em consoante mais Y, a gente tira o Y e acrescenta o IED. E se o verbo terminar em uma sequência de consoante, vogal e consoante, a gente repete a consoante final e acrescenta o ED. Mas o verbo regular são os verbos que têm passado terminado em ED. Pronto. Os verbos regulares é o oposto, são os verbos que não têm o passado terminado em ED, em D ou em ED. Tá? Ele tem sua forma própria lá na lista. E na lista, os verbos irregulares no passado, eles estão na segunda coluna, porque a primeira é o nome dele, que a gente geralmente usa para o tempo presente. Na segunda coluna é que a gente usa o verbo no passado. Vejam aí, os verbos regulares, vejam aí. Por exemplo, o verbo be é o nome do verbo, tá? Be. Qual é o passado do verbo be? Was ou were. Nesse caso, was ou were é porque, assim, o único verbo em inglês no passado que ele varia um pouquinho só é o verbo be, que é o verbo to be. Então, para eu uso was, para he eu uso were, para you eu uso were, para he, she e it eu uso was. Para we, you e they, eu uso were. Então, was é para singular, were é para passado. E be é um particípio que, por enquanto, vocês não estudam. Então, qual é o passado do verbo have? Had. Qual é o passado do verbo cut? Cut. Qual é o passado do verbo teach? Taught. Qual é o passado do verbo write? Wrote. Então, o passado, ele está aí nessa segunda coluna da lista, ok? Então, agora, vamos ver como é que fica uma frase na forma afirmativa, tá? Na forma afirmativa. Primeiro, nós colocamos o sujeito, que eu já disse a vocês que todos os pronomes pessoais, no caso reto em inglês, eles têm função de sujeito, então, I é sujeito, you é sujeito, he, she, it, we, they, my mother, my husband, my wife, the boy, the girl, sujeito. Depois do sujeito é que vem o verbo principal no passado. Se o verbo for regular, eu coloco o ED. Se o verbo for irregular, eu pego ele na segunda coluna da lista. Tá? Tem aí dois exemplos. She played cards yesterday. E ela jogou cartas ontem. They spoke to me last week.
Eles falaram comigo a semana passada. Então, o play é verbo regular, veja que eu coloquei o ED, e spoke é o verbo irregular. Eu peguei na segunda coluna da lista do verbo speak, que é o verbo falar. Agora, vamos a uma atividade, uma pequena atividade para a gente treinar um pouco essa questão do simple past, do tempo passado. Aí tem assim, completa as sentenças com os verbos no passado simples, tá? Que é o simple past. Letra A, the children in the garden. Ele quer que a gente use aí o verbo to play. Veja, nessa atividade, eu fiz questão de colocar o verbo com esse to aí. Esse to, ele não vai ser usado na frase. O to, ele indica que esse verbo está no infinitivo, que é o nome dele. Então, na hora de eu colocar na frase, eu retiro o to. Aí vou na lista dos verbos irregulares, aí vejo que o verbo play não está nessa lista, então significa que ele é um verbo regular, eu vou ter que acrescentar o ED, o D ou o IED. Como esse verbo termina em vogal mais Y, eu não tiro o Y, eu só vou acrescentar o ED, então vai ficar played, né? As crianças brincaram no jardim. B. Yesterday, I, pizza. To eat. To eat é o verbo comer. Então, to eat, eu tenho que ir lá na lista dos verbos regulares. Então, se eu for na lista dos verbos regulares, eu vou ver que ele está lá nessa lista. Então, o passado dele eu vou pegar na segunda coluna. Vai estar assim, ó, ate. Né? Ontem eu comi pizza. Ate. Fica dessa forma, ele está prontinho lá na lista. C. It, the rolling night. Rain, to rain. To rain é o verbo chover. Então, choveu a noite toda. Né? Então, rain, eu vou lá na lista dos verbos regulares e vejo que ele não está lá. Então, significa que ele é um verbo regular. Eu vou acrescentar ED. Raining, né? Choveu. D, veja outra coisa também. Veja que aí o sujeito é it. Se fosse no presente, o verbo varia, né? Iria variar, iria receber aquela questão de essa, enfim. Mas veja que no passado a gente não olha sujeito, a gente só olha se o verbo é regular ou irregular. Irregular, coloco o ED, o irregular eu pego já prontinho na segunda coluna. Letra D. Luísa, né? Luísa, understand all the explanation. Quer dizer, Luísa entendeu ou compreendeu toda a explicação. Aí eu vou pegar o verbo understand e vou lá na lista para saber se ele está lá na lista. Então, ele está. Ele é um verbo irregular. Então, o passado dele vai ficar understood. Né? Letra E. My grandfather just working in the age of 80, desculpe. To stop, né? To stop, o verbo. Aí eu vou lá na lista, ele não está na lista dos irregulares, então significa que ele é um verbo regular, como ele terminou em consoante, vogal e consoante, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a consoante final e acrescentar o ED, stopped, né? Meu avô, né? Só parou de trabalhar com a idade de 80 anos. F, I can't believe that your book at home. To forget. To forget é o verbo esquecer. Aí eu vou lá na lista. Ele está lá. Então, significa que ele é um verbo irregular. O passado dele está na segunda coluna. Vai ficar forgot. Eu não acredito que você esqueceu o seu livro na escola. G, Mary very hard to study. To study é o verbo estudar. Ele não está na lista dos verbos irregulares, então significa que ele é um verbo regular. Então, o passado dele, como ele termina de consoante mais Y, eu vou tirar o Y e vou acrescentar o IED, studied. Né? Maria estudou muito, estudou bastante. Né? H, my day better than yesterday. Ele quer o verbo to be, que é o verbo be, né? Então, my day
A única coisa que a gente tem que observar, o sujeito é só com relação ao verbo to be. O verbo to be é um verbo irregular, mas no passado ele tem duas formas, o was e o were. O was para singular, o were para plural. Então, como o sujeito aí é my day, está no singular, então aí eu vou colocar was. Letra I, my parents here yesterday. Também, novamente, para a gente usar o verbo to be. Como my parents está no plural, então o verbo to be que eu vou usar aí, were, ok? Então, gente, mais uma vez, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, para a gente sanar. Até a próxima aula. Um forte abraço. Cuidem-se e até breve, se Deus permitir, ok?